a gente hoje está em mais um evento, né, pelo Instituto Racine. Meu nome é Viviane, do Lago Nakazato, sou nutricionista e coordeno os cursos do Instituto, tanto os cursos intensivos como os de pós-graduação na área da nutrição clínica. E hoje a gente tem a honra aqui de trazer, né, duas professoras da gente, dos nossos cursos, e que atuam, né, aí na linha de frente, né, hoje tão conhecida a linha de frente com os pacientes aí com Covid, e o nosso bate-papo hoje é sobre atenção nutricional ao paciente, né, durante a internação e pós, né, então pós-alta aí do Covid, né, então a gente traz a Lenita e a Priscila, tá? Meninas, muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui compartilhar conosco, né, a experiência. E, pessoal, hoje vai ser um bate-papo, então é realmente aí para a gente, né, conhecer o trabalho delas, se atualizar também, porque a gente atualiza, né, com quem está na prática, com quem vivencia. Então, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou estar recebendo essas perguntas e deixar para fazer as perguntas no final, porque como a gente vai fazer realmente um bate-papo, não é uma aula com slide, né? Então a ideia é esse diálogo, mas elas vão apresentar. A Lenita começa com os pacientes da internação, a Priscila vai falar no pós-alta, e aí depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Meninas, com vocês, todo, né, espaço, a fala. E aí a gente vai controlando aqui o tempo e eu faço as perguntas no final. Muito obrigada. E Eu vocês que podem se agradeço. apresentar. Eu não li o currículo, tudo, e vocês podem se apresentar. Então. Em primeiro lugar, Viviane, eu agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com vocês no Racine, é sempre bom estar discutindo ciência, né? Discutindo prática com ciência. Né? Porque aí já vem o trocadilho, né? Quando a gente discute prática com consciência, né? Então a gente tem consciência de que a gente está fazendo a coisa certa. Né? Então, como a gente estava conversando agora, a Priscila falou que a gente tem que buscar mesmo esse conhecimento em conceitos em locais científicos. Né? Não dá para a gente ficar aí blogueirando, só se a gente blogueirar alguém confiável, né? Agora, se a gente ficar blogueirando aquilo que a gente desconhece, né, o fundo de verdade ali, aí é complicado. Então, eu acho que o Racine traz, na sua grande importância, isso, trazer profissionais que vão discutir aí o que a gente faz no dia a dia na prática, mas com a cultura da ciência de fundo, né? Isso é extremamente importante. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Lenita Borba, eu já sou nutricionista já, acho que acho que já há uns 25 anos, que a gente vai ficando velho e vai esquecendo. A gente vai perdendo noção de tempo, mas faz tempo que eu estou no hospital e a grande maioria desse tempo, mais de 95%, é com internação. Né? Então, a minha grande diferença ali da colega da Priscila é justamente essa prática que a gente tem completamente diferente, uma com o paciente internado e a outra com o paciente ambulatorial. Né? Então, acho que é isso que hoje a gente vai estar falando aqui. E disso que ainda para a gente esse tema é uma novidade. Né? Apesar de a gente estar nesse processo pandêmico ainda, em termos de conhecimento, as coisas estão evoluindo, estão sendo descobertas. Né? A gente tinha um consenso da Braskem de 2020, né? E a gente seguia esse consenso para tratar nossos pacientes, e agora, em março, acaba de sair um consenso renovado, no qual conceitos mudaram completamente diferente, o que podia, não pode, o que pode, não pode agora. Então, a gente ainda está em processo de construção, algumas coisas a gente sabe com relação à terapia nutricional e Covid, e outras a gente vai aprendendo e vai utilizando de recursos científicos de outras áreas aí para atuar de forma mais completa. Mas eu acho que eu vou trazer nesses 15 minutos de fala, né, antes da Priscila falar da parte de alta, e também da gente entrar nas perguntas, né, e as perguntas são importantes, as dúvidas são importantes para que a gente possa tentar sanar aí as dificuldades, porque cada unidade tem a sua característica, né? Cada grupo de pacientes tem a sua característica. Hoje, a minha realidade, a realidade da Priscila, são pacientes
que estão internados com Covid ou que vão embora de alta, né, do pós-Covid, mas dentro de uma unidade cardiológica. Então, existe uma característica desse grupo específica que muitas vezes na tua unidade onde você trabalha é um outro perfil. Né? Então, a gente vai estar falando deste perfil que a gente tem do nosso grupo de pacientes, que sendo da área de cardiologia, então normalmente ou está acima do peso, né? Já tem um processo inflamatório dentro, né? Então ele tem comorbidades que a gente já viu que são comorbidades que acabam vindo a trazer aí uma maior dificuldade em termos de tratamento e mais risco para esse paciente e também um mau prognóstico, né? Possibilitando aí um mau prognóstico também. Mas, de qualquer forma, dentro da terapia nutricional, quando a gente recebe esse paciente dentro da nossa unidade, o que hoje a gente tem de mais atual, mais moderno em termos de tratamento terapêutico, né? Falando nutricionalmente sobre isso. Então, quando a gente fala da abordagem desse paciente, a gente avalia ele como qualquer outro paciente inicialmente. Então, nós temos que avaliar risco nutricional, que é a possibilidade desse indivíduo vir a se desnutrir no ambiente hospitalar. E a gente sabe que a desnutrição aumenta a morbidade e mortalidade. Então, isso é extremamente importante. Então, a primeira coisa que a gente tem na recomendação da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, com base tanto na Sociedade Americana, Latino-Americana e Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, é justamente fazer a avaliação do risco nutricional através da triagem nutricional, e eles não especificam qual vai ser esse instrumento específico, mas a gente sabe que a recomendação da ESPEN é utilizar a NRS 2002 para fazer a avaliação de risco em até 48 horas. Justamente para que você possa fazer essa análise e precocemente iniciar a terapêutica nutricional. Tá? Além disso, se recomenda fazer avaliação do estado nutricional e reavaliação desse estado nutricional de acordo com a condição clínica do paciente. Então, eu acho isso uma recomendação importante, porque de acordo com a piora do quadro, esse paciente ele requer um cuidado diferenciado e uma terapêutica diferenciada. Então, em média, ali de 3 a 4 dias para a gente reavaliar o estado nutricional desse paciente, seja ele no ambiente de UTI ou de enfermaria. Tá? E aí, você traçar uma nova terapêutica aí para que possa atender as necessidades nutricionais desse paciente e fazer o acompanhamento tanto de consumo alimentar, que também faz parte da avaliação do estado nutricional, assim como outras medidas para chegar à avaliação de estado nutricional, sejam elas subjetivas ou objetivas também, tá? Uma coisa importante é que eles já definem que um paciente em UTI, um paciente com Covid grave em UTI, que já está na UTI há mais de 48 horas, ele já é um paciente de risco nutricional. Então, você não precisa usar instrumento nenhum, nem instrumento específico para a unidade de paciente crítico. Tá? Você já pode considerar ele como paciente de alto risco nutricional. E a partir desse momento, né, a gente já tinha a recomendação da Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, que dizia que esses pacientes de UTI, né, eles se beneficiam aí com terapia nutricional precoce, tanto de UTI como de enfermaria. Então, você iniciar a terapia nutricional precoce já em prevenção, né, de questões que podem vir futuramente, do cuidado desse paciente, mas também, né, já imaginando a piora desse paciente do quadro do Covid, mesmo que vai levar a outras condições que vão deixar esse paciente mais sensibilizado, com menos apetite, ou mudança de paladar, ou dificuldade respiratória, e até mesmo a própria indicação de uma terapia nutricional enteral ou parenteral, né, dependendo do quadro clínico desses nossos pacientes. Então, se recomenda com esse grupo de pacientes, já assim que ele tiver, você avalia que ele está comendo menos do que ele necessita, aquilo que você traçou como meta, você já suplementar, independente do quanto é esse menos. Não se diz o quanto menos. Só diz que comeu menos do que precisa,
então você já usa uma terapia nutricional oral aí e completa, né? Completa em macronutrientes, micronutrientes, porque quando o paciente deixa de comer, ele deixa de comer todos os nutrientes, seja ele micro ou macro. E se esse indivíduo, assim como qualquer outro, com Covid ou não, tiver um consumo alimentar menor que 60% das suas necessidades, aí a indicação já é você iniciar com terapia nutricional enteral. Então, você passa a utilizar a via oral como suplemento desse paciente, porque a sua terapêutica ela vai ter que ser através da terapia nutricional enteral, tá? Uma outra questão importante dos nossos pacientes com COVID é a questão respiratória. Normalmente, esse paciente ele precisa de um reforço respiratório para que ele possa ter uma melhor troca gasosa, né? E que ele possa ter menor acúmulo de CO2 no organismo. E com isso, a fisioterapia, a equipe médica, né, os enfermeiros, acabam utilizando recursos aí de ventilação não invasiva, né, intermitente, que pode ser o CPAP, o BIPAP, né, o PAV, ou qualquer tipo de máscara, né, que possa estar sendo utilizado aí, para melhorar a questão da oxigenação, da retirada de CO2 e das trocas gasosas de forma mais popularmente falando. Normalmente, quando esses pacientes estão com esses equipamentos, ele já tem uma dificuldade respiratória. Então, aquele indivíduo com dificuldade respiratória, ele tem maior facilidade em ter o que os fonoaudiólogos colocam, que é uma penetração, que nós conhecemos como engasgo. Né? Então, quando a gente engasga, que ao invés do alimento, do líquido, ir para o estômago, descer pelo esôfago e para o estômago, ele acaba tentando entrar no canal respiratório e para a traqueia, o que nós fazemos? Nós tossimos, né? Com vigor, com força, a gente se afoga, né? A gente fala que vulgarmente falando, a gente se afoga. E aí a gente tosse muito, justamente para que você retire aquele alimento que foi para o lugar errado, que penetrou no lugar errado. Os nossos pacientes com Covid, ele pode ter aí uma grande dificuldade de fazer esse processo justamente porque ele já pode vir de uma questão sarcopênica, de perda de massa muscular e de força muscular. E quando a gente fala isso, não é só a força do pegar, do segurar, do caminhar, do sentar, mas a força da deglutição também. Então, por isso é importante que esses pacientes que têm risco de disfagia, que tem que precisam de uma maior atenção com relação à consistência, principalmente por uso dessa ventilação não invasiva, né, e por essas condições de risco de broncoaspiração, que o fonoaudiólogo faça a análise, né, o exame, seja ele através de deglutograma ou outro recurso, para que ele possa dar o diagnóstico de disfagia ou não e nos dizer qual a melhor consistência para esse paciente, que traga segurança para ele, que dê menos risco nesse dia a dia. Então, a gente tem que ter consciência disso, que para tratamento de COVID, pacientes graves com questões respiratórias, é importante que o fonoaudiólogo faça parte da equipe multiprofissional e esteja presente. Isso é uma responsabilidade da instituição também, tá? Então, normalmente, esses pacientes que precisam dessa ventilação intermitente, né, eles têm uma dificuldade de se alimentar, eles acabam comendo menos, né? Então, a gente acaba abrindo mão, lançando mão aí, de um suplemento hipercalórico, hiperproteico, para colaborar dentro desse processo e suprir aquilo que está faltando da alimentação normal, e muitas vezes pode ser até suplementado de acordo com aquilo que o fonoaudiólogo recomendar em termos de consistência, tá? Então, essa avaliação da disfagia é extremamente importante, e se esse paciente, independente dele ter Covid ou não, ele ficou muito tempo com
com uma intubação orotraqueal, ou seja, um suporte ventilatório invasivo, por exemplo, ele só poderia comer novamente via oral após a avaliação de risco de disfagia pelo fonoaudiólogo. Então, isso também é extremamente importante. Então, dentro de uma UTI COVID, tem que ter um fonoaudiólogo atuante nesses casos, para todos esses pacientes retornar à alimentação normal se ficou um certo tempo com alimentação via enteral, tá? Então, nosso paciente grave, ele se beneficia com a nutrição precoce, mas, ao mesmo tempo, né, os riscos que esse paciente também pode ter com relação à parte de digestão e a controles clínicos, principalmente a questão de efeitos colaterais a medicações importantes, principalmente opioides que eles acabam utilizando dentro de ambiente de UTI, por exemplo, podem fazer com que a gente lance mão do uso de nutrição parenteral suplementar, para que você possa dar o aporte suficiente, seja para recompensar aquilo que ele não consegue via oral ou via enteral, né, por intolerância gastrointestinal, por exemplo, com nutrição parenteral suplementar dentro desse processo. Mas a gente tem que tomar também muito cuidado, né, e fazer essa avaliação em termos de consumo alimentar, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a questão de avaliação do estado nutricional e pensa em medidas antropométricas, bioquímicas, e esquece que para a gente avaliar a terapêutica e prescrição de metas, né, e alcance das metas que foram prescritas, eu preciso saber se ele está consumindo aquilo que eu estou determinando ou se o volume que eu determinei para a nutrição enteral ou parenteral está sendo infundido de forma a completar suas necessidades. Então, isso a gente também tem que prestar atenção nesses pacientes para que a gente possa estar acompanhando ele de forma plena, de forma completa também. Então, nossos protocolos têm que partir desse pressuposto. Com relação às necessidades nutricionais desse paciente, quais são as recomendações? A primeira coisa é que sempre a evolução ela seja extremamente progressiva, né? Esse negócio que eu sou assim muito, como eu fico muito em enfermaria, né? Meu campo maior, eu tenho pacientes que têm maior tolerância, então eu sou um pouco mais agressiva em termos de alcance de metas, porque a gente pega recomendações hoje que dizem que eu posso até chegar num paciente de UTI, a alcance de meta dele, sem ser COVID, mas a alcance de meta de paciente crítico é até 24 horas. Né? Por isso que a gente tem agora uma legislação que recomenda que o nutricionista fique em unidade de terapia intensiva 24 horas, justamente porque ele possa acompanhar todos esses processos e fazer essa evolução em 24 horas. Tá? Mas o paciente com COVID, a gente não consegue fazer isso, por quê? Porque a gente tem muito risco com relação à parte de oxigenação e à parte de respostas que a gente não espera, né? Que não são agradáveis, como náusea, vômito, diarreia, até mesmo a própria gastroparesia, dependendo da condição que esse paciente está em termos de oxigenoterapia. Se ele é um paciente que está entrando em hipóxia, se ele é um paciente que tem uma oxigenação ruim, né, ele também pode ter aquilo que a gente chama de gastroparesia, ou seja, ele não tem uma função do TGI da forma que teria, ou seja, esse alimento ele não vai fluir, ele não vai circular pelo organismo, né? Então ele vai parar. Então é um motivo que a gente não utiliza terapia nutricional nesse sentido, manter o paciente em jejum. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso a evolução ela tem que ser progressiva de acordo com aquilo que você avalia clinicamente desse paciente durante o período de início até o momento que você alcança a meta desse paciente. Então, normalmente, nossos pacientes graves, a gente prescreve de 15 a 20 calorias por quilograma de peso. Isso na fase aguda, que é aquela fase lá dos primeiros 3, 4 dias que o paciente está com muita sintomatologia respiratória, por exemplo. Depois que passa a fase aguda, a gente vai
poder ir aumentando gradativamente, podendo chegar até 25 calorias por quilograma de peso, que é aquilo que é recomendado para paciente crítico de forma geral, mas aumentando de forma progressiva, ou se recomenda também o uso da calorimetria. A gente sabe que a calorimetria não é um instrumento que a gente tem em tudo quanto é instituição, e muitas vezes a gente também não tem nem recursos humanos suficientes para que possa fazer esse exame, mesmo que tenha um aparelho. Então, a gente tem muita dificuldade com isso. Por isso que essas medidas preditivas, né, estimadas, elas facilitam os protocolos para que a gente faça a nossa atividade no nosso dia a dia. Tá? Agora, um paciente de reabilitação pós-UTI, eu posso chegar até 35 calorias por quilograma de peso. Que é aquele paciente que já não está mais tão grave dentro da UTI, ou até mesmo aquele de enfermaria que já está se recuperando desse processo, pronto para ir para o ambulatório da Priscila lá na alta. Tá? E outra coisa importante, normalmente os pacientes que têm problemas respiratórios, estão entubados, eles precisam utilizar alguma forma de sedação. Se essa sedação ela for à base de uma medicação que a gente conhece como Propofol, né, a gente tem que tomar cuidado com relação à síndrome de hiperalimentação. Por quê? Porque o Propofol ele oferece lá um volume de glicose muito alto. Tá? Então, ele traz uma caloria que não é nutricional, que não é prevista dentro daquilo que a gente está colocando como meta. Então, a gente precisa saber que tipo de sedação o paciente está utilizando para que a gente possa incluir este volume calórico na nossa prescrição dietética também. Tá? E aí, tomar cuidado com a síndrome de realimentação e avaliar justamente nesse período nas primeiras 72 horas, principalmente, a questão do fósforo, do magnésio, do potássio, para que a gente possa acompanhar esse paciente e evitar aí a questão da síndrome da realimentação. E fazer essa manutenção desse acompanhamento, pelo menos por uma semana, a partir do momento que ele iniciou a terapia nutricional interal, por exemplo. Tá? Então, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, mas que às vezes quem não tem essa prática de paciente de internação e nem mesmo essa prática de paciente com Covid, né? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas para a gente passa a ser muito natural, passa a ser parte da nossa rotina, principalmente quando a gente tem um protocolo bem estabelecido e que já traz ali quais são as fases do processo de atendimento, porque aí organiza esse processo, facilita a nossa terapêutica e otimiza o tempo de trabalho também. Tá? Com relação à proteína, o que nós temos de recomendação para esses nossos pacientes? Que a gente chegue de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso, mesmo com o paciente com disfunção renal aguda, tá? Independente dessa disfunção renal, ela ser um paciente que é um paciente com doença renal, que agudizou no processo de internação, ou um paciente que não tinha doença renal, mas que agora está com uma lesão renal aguda. Independente disso, pelo fator injúria da própria doença, né, para que a gente possa recuperar e manter o estado nutricional desse paciente, a gente mantém de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Agora, se ele tiver com terapia de substituição renal, aí a gente pode chegar até 2,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Aí você fala, nossa, quanta coisa. Sim, mas é porque é um paciente que tem um fator estresse extremamente alto, né? Uma doença extremamente consumptiva. Então, a gente precisa, por isso a terapia nutricional precoce é importante, para que você otimize esse processo, para quando ele chegue numa fase pior, mais grave da doença, ele já tenha iniciado já precocemente ali, no momento que ele tinha mais estabilidade, uma terapêutica que traga para ele aí a possibilidade dele ter recursos para se recuperar e manter a saúde durante esse processo, tá? E só para a gente lembrar conceitos, né? A gente está falando de uma dieta aí hiperproteica. Para a gente alcançar esse volume, a gente precisa de uma fórmula hiperproteica. Para eu alcançar essa meta vioral, eu preciso de um suplemento hiperproteico. E a gente tem a RDC 21 de 2015, que é a legislação que determina a composição e a rotulagem desses suplementos e fórmulas interais.
E o que determina essa fórmula ser hiperproteica é que ela tenha mais que 20% do seu teor calórico, né, de 20 ou mais, do seu teor calórico proveniente de proteínas. Tá? Então, aí eu posso chamar ela de hiperproteica. Então, o hiperproteico para uma fórmula normocalórica é uma coisa. Um hiperproteico para uma fórmula de 1,2 calorias por ml é uma coisa. O hiperproteico para uma fórmula de 2,0 calorias por ml é outra coisa. Tá? Então, a gente só pode chamar essa fórmula de hiperproteica se ela tiver mais que 20% do seu teor calórico proveniente só da proteína. Aí eu posso dizer que ela é hiperproteica para o nosso paciente, tá certo? Então, isso é importante a gente entender também, como a legislação ela é importante na nossa vida para estar trazendo ali a organização da composição daquilo que a gente vai utilizar no nosso dia a dia para que a gente possa fazer a compra desses insumos para as nossas unidades, de acordo com a característica dos nossos pacientes, da necessidade deles também, tá? Agora, a gente lida no Dante, por exemplo, que é um hospital de cardiologia, com obeso. Tudo que eu falei serve para o obeso? Infelizmente, não serve para o obeso, porque ser obeso com Covid é um fator de risco. Então, a gente tem que tratar o obeso de outra forma. Então, normalmente, as recomendações por obeso é de uma fórmula hipocalórica. E quando a gente fala hipocalórica ali, né, é aquela fórmula que tem menos que 10%, menos que 1 caloria por ml, por exemplo. Tá? Então, tem lá 0,9, 99, ela é hipocalórica. Por quê? Porque a gente vai ter como recomendação ali, né, para esse paciente, de 11 a 14 calorias por quilograma de peso atual nesse caso, para esse indivíduo que tem um IMC que varia entre 30 e 50. Aí já muda. Né? Por quê? Porque ser obeso é um fator de risco para a doença. E a gente utiliza de 22 a 25 calorias por quilograma de peso para aquele indivíduo, mas com base no peso ideal. Agora, qual peso ideal? Aí o seu protocolo institucional vai escolher. Nós utilizamos como protocolo o peso ideal máximo do IMC, para idoso e para adulto. Então, cada instituição vai escolher o teu peso ideal aí. Tá? Então, nós fazemos o cálculo ao contrário do IMC para que a gente chegue ao peso ideal desse paciente e a partir do momento que ele tem um IMC maior que 50, a gente calcula entre 22 e 25 calorias através do peso ideal desse paciente. Tá? Essa é a recomendação que a gente tem da nossa Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Com fórmula, né, de alta densidade, aí muitas vezes, se a gente trabalhar com uma fórmula, uma formulação de alta densidade proteica, a gente alcança, mas se a gente trabalhar com uma fórmula de alta densidade calórica, a gente extrapola a caloria e não chega na quantidade de proteína. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, não é a fórmula que tem que caber para o paciente, é o paciente que cabe na fórmula. Então, por isso que os protocolos são importantes para a gente definir qual é a fórmula específica que nossa unidade hospitalar tem que ter para esse grupo de pacientes. Tá? Isso para facilitar a vida do nutricionista ali também. Então, normalmente, com esses obesos, a gente trabalha com fórmulas hipocalóricas, né, hiperproteicas aí. E a gente tenta trabalhar com fórmulas com alto teor de lipídio, apesar de a gente também prestar muita atenção à questão da recomendação dos glicídios, né? Justamente para favorecer a questão respiratória e as trocas gasosas. Então, a gente tenta trabalhar aí com uma fórmula com maior teor lipídico para evitar o excesso glicídico, principalmente se esse paciente utilizar medicações dentro da unidade de terapia intensiva que tomem como base aí na sua formulação a glicose, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, para a gente favorecer a redução do CO2 no organismo, tá?
E aí a gente vai falar assim, pô, então vamos melhorar a resposta inflamatória desse paciente, vamos lidar com o imunomodulador. Não existe recomendação de uso de imunomodulação, seja ela com ômega 3, seja ela com antioxidante, não teve nenhuma alteração do quadro clínico, melhora de quadro clínico de paciente fazendo esse tipo de recurso. Tá? Então, não existe recomendação para isso, porque os estudos não mostraram que isso pode vir a facilitar a resposta inflamatória desse paciente neste período, seja ele na fase aguda da doença, seja ele na fase crônica, tá? E nesses casos aí, quando que a gente não indica a terapêutica que é para o paciente ficar em jejum? Né? Eu falo assim, não, esse paciente tem que estar em jejum. É aquele paciente que eu só vou alimentar o paciente que ele permite, lá que o organismo dele permite o que a gente chama de uma hipercapnia compensada ou permissiva ali, né? Que tem lá o CO2 no sangue o suficiente para que ainda tenha trocas gasosas suficientes para que ele possa metabolicamente fazer as outras funções do organismo. Tá? Então, se esse paciente tiver hipoxemia, se ele tiver hipercárbia, se ele tiver acidose grave, esse paciente ele tem que estar em jejum, que é aquilo que a gente considera como paciente descompensado, paciente instável, né, relacionado à questão do COVID. Isso falando especificamente do COVID, não das outras questões de instabilidade que podem trazer para os nossos pacientes, além desse quadro que é específico de um paciente grave de COVID. Tá? Dúvida que todo mundo tem também, e isso a gente sofreu muito no hospital, por quê? Quando saiu a primeira recomendação em 2020, falava-se muito da questão da pronação, né? O que é o pronar, né? É uma manobra que a enfermagem faz, né? A gente fala enfermagem, mas hoje em dia é a equipe multi, que quem tiver lá na hora vai ajudar no processo de pronação, entendeu? Que é muito complexo, isso é muito arriscado, né? Tem várias questões para a segurança do paciente. Então, a gente colabora aí também nesse processo, junto com o pessoal da enfermagem, os fisioterapeutas, os médicos. Então, o que é a pronação? É uma manobra, né, de rotação desse paciente para que ele possa ficar, ao invés da posição supina, ele fica em decúbito ventral, tá? Então, ele pode ficar em decúbito ventral, ele pode ficar também lateral, né? O que a gente chama? É deitar de barriga para baixo ou deitar de lado. Né? Por que isso? Porque isso mostra que não só para o COVID melhora a questão da expansão ventilatória pulmonar. Tá? Então, o que se recomendava? Que esses pacientes em pronação, que ficam lá em pronação 16 horas, 20 horas, podem chegar a ficar 24 horas em pronação, eles ficassem com terapia nutricional trófica, né? Só metabólica. Agora não, a nossa nova recomendação diz que a gente pode alcançar a meta desse paciente, que o que a gente tem que analisar ali ele está em pronação, porém, ele tem que estar com a elevação de 25 a 35 graus da maca, né, da região da cabeça, justamente para evitar aí que haja o refluxo desse líquido que ele está recebendo via sonda. Né? Outras questões de segurança que a recomendação não diz, mas que pode ser utilizada também, é uma localização do catéter de sonda, né, pós-pilórica, mas não se deixa de recomendar a posição gástrica ao mesmo tempo, tá? Então, a gente hoje pode alcançar a meta. Então, a gente tem que fazer um novo treinamento, né? As EMTNs, as equipes multiprofissionais de terapia nutricional dos hospitais, tem que ter uma nova visão aí, fazer um novo treinamento. Não, agora a gente pode deixar de fazer a trófica para fazer. Isso parece uma coisa muito simples, mas na prática não é, porque a gente tem muitas pessoas para treinar, né? E é muito complexo esse processo, tá? Oi? Né, falando maravilha. Nossa, a gente já tem vários elogios aqui pela aula, né? Clara, explicativa, né? A Débora Cabanes falou parabéns, muito A Débora não vale. A Débora não vale. A Débora não vale. Sim, vale sim. Um beijo, Débora. Eu agradeço, também. Débora, mas não vale.
mas eu agradeço. A Camila também colocou aqui, parabéns. Ah, Maravilha. imagina. Aí Espero que acho eu que agora a esteja gente... ajudando. Muito, E muito. quando Eu eu acho que é falo uma hora e demais, vocês pouco. perceberam, né? Você percebeu, né, Vivi? Eu falo pra caçamba, né? Falo Mas, muito. mas tá gostoso Então, demais. E passa rápido. A gente vê que uma ah, hora é pouco, né? então quando eu der meus 15 minutos, avisa, senão Já eu como até foi. os 15 minutos da Priscila. Já foi. Vamos Ah, já deixar a foi? Pri Então tá, agora. gente. Foi lindo. Obrigada aí. Agora Então vamos agora eu falar um pouquinho agradeço. do pós. É, E vindo as perguntas, e se não vir as perguntas também, eu tenho outras coisas que eu posso estar falando aqui também, mas a gente tem já sabe bastante. que vai vir pergunta pra caramba e talvez as coisas que eu acho importante de ser faladas, vocês vão me perguntar daqui para frente. Mas obrigada aí, gente. Foi um prazer. Estamos aí. É, daqui a pouco a gente volta com você também. Pri, Obrigada. todo seu, Pri. Abordando Obrigada. aí o outro contexto, né? Já passou pela É, Lenita, fez um tratamento de sucesso, agora está contigo. vamos considerar assim. Bom, primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez, Viviane. Eu sou a Priscila Moreira, sou nutricionista do Dante Paganese também. Só que eu atuo na área ambulatorial do hospital. E aí eu fiquei aqui ouvindo a Lenita, que é minha colega da área da internação, surpresa, porque no início da pandemia, eu fui da linha de frente junto com ela, né, cuidando dos pacientes dentro do gripário. E a recomendação era totalmente diferente. Eu falei, mudou tudo, né? Eu falei, ai, meu Deus, se eu tivesse que ir para lá de novo, ia ser tudo diferente. Enfim, ia ter que reaprender. E a Lenita realmente é uma das minhas referências na área de MTN e é a pessoa que mais me auxiliou lá nesse período que eu precisei dar esse suporte para a equipe dentro do ambiente lá da internação, que não é a minha área de atuação, né? Bom, então vamos supor que o paciente da Lenita sobreviveu, né? E aí ele foi para o ambulatório, ele sobreviveu e foi para o ambulatório. E lá no ambulatório a gente tem recebido alguns casos, né, de pacientes que já eram pacientes do Dante Pazzanese, então já eram pacientes que traziam diversas comorbidades, já eram pacientes que já faziam tratamento, né, tanto cardiológico como de outras doenças metabólicas, diabetes, hipercolesterolemia, enfim, e passaram pelo Covid, passaram pela internação, UTI e enfermaria, e é isso que a gente vai também analisar, né? Muitos casos, como a Lenita comentou, desenvolvem, né, dentro do ambiente hospitalar, essas comorbidades. Alguns pacientes cursaram com doença renal crônica depois do Covid, né? Então, isso também é algo que a gente precisa levar em consideração, tá? Bom, então, primeiramente, a gente vai avaliar essas comorbidades, conhecer todas elas, né? E para poder também tratar da melhor maneira possível cada uma delas, de maneira sistêmica. A gente vai precisar conhecer também o estado nutricional prévio à doença, para saber se o paciente, né, como a Lenita falou da obesidade, sendo também um fator de risco, a gente também percebe que muitos pacientes que tinham obesidade grave após o Covid, quando retornam para o ambiente, né, o ambulatorial, retornam com uma perda importantíssima de massa muscular, de força, de funcionalidade mesmo, né? Então, nós temos algumas ferramentas que a gente consegue, inclusive, lá no ambiente hospitalar, fazer a avaliação. Então, além das medidas antropométricas que são tradicionais, são comuns, então a dobra tricipital, subescapular, que remetem a estado nutricional, né? A circunferência braquial, circunferência abdominal, a circunferência de panturrilha também, que nos mostra, né, uma perda importante aí de massa muscular, uma depressão importante. A gente tem o dinamômetro para avaliar força de preensão palmar, que também é uma avaliação que mostra para a gente essa funcionalidade, o quanto que esse paciente perdeu de força, né? Importante também. A gente aplica o SARC-F, que é uma ferramenta que avalia também a sarcopenia, então nesses pacientes principalmente, né, que são pacientes que passam aí por um momento de estresse muito importante e por isso acabam muitos deles cursando para essa sarcopenia, tá? Como eu citei a questão da doença renal, os exames laboratoriais após a internação, após um período, né, que a gente
sempre avalia durante a internação e sempre vê ele agudizado em muitos exames, né? E aí, quando ele vem para o ambiente ambulatorial, um período depois, a gente precisa também fazer esse monitoramento para ver se esses níveis, né, de função renal, alguns exames como a hemoglobina, que em alguns casos também tem queda importante, se o paciente já teve alguma melhora, alguma recuperação, para poder intervir isso, né, com a nossa intervenção dietética, para poder melhorar com a intervenção dietética. Como a Lenita citou, algo que em alguns momentos o nutricionista até pode esquecer, né, que é importante, que é avaliar o consumo alimentar. A gente se preocupa tanto em avaliar o prontuário, em olhar os dados clínicos do paciente, os exames, e muitas vezes pode esquecer de falar assim, tá, mas o que você está comendo nesse momento, né? Como está o hábito alimentar? O paciente, por ter passado por ventilação mecânica, ele pode ter cursado com uma disfagia, e aí vem mais uma vez a necessidade do encaminhamento para fono, que nós somos privilegiadas e temos na equipe, né, os fonoaudiólogos para auxiliar também. E a gente pode contar com essa avaliação pós-Covid também, fazer a adaptação dessa dieta, tá? Que é muito importante. E no momento da prescrição, que difere um pouco, né, da internação, a recomendação de calorias para os pacientes pós-Covid gira em torno de 27 a 30 calorias por quilo de peso atual. Porém, a gente sabe que isso pode ser flexibilizado até mesmo de acordo com o que ele estiver comendo naquele momento. Porque se vem um paciente com uma depressão importante e 30 calorias por quilo de peso, pela avaliação do consumo alimentar, eu perceber que nem atinge o que ele consome naquele momento, eu, na prática clínica, posso oferecer para ele mais calorias aí para essa recuperação de estado nutricional, né? Outra recomendação que nós temos quanto ao consumo de proteínas, tem uma janela bem ampla, que é de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. E, mais uma vez, cabe a nós avaliarmos o quanto vamos oferecer para o paciente, já que eu vou avaliar também funcionalidade renal desse paciente após o período de internação. E, nesses casos, como cursa para doença renal crônica, muitas vezes ainda não dependente de hemodiálise, a gente vai precisar, né, ainda no tratamento conservador, cuidar um pouco dessa quantidade proteica para não também gerar aí uma sobrecarga, tá? Uso de suplementação, no caso do ambiente lá do ambulatório, dentro do ambiente hospitalar do SUS, a gente limita um pouco a recomendação do suplemento, procura orientar maneiras de suplementar caseiras, né? Então, usar o azeite de oliva em uma quantidade um pouco maior, incrementar o leite desnatado com leite em pó desnatado, colocar um ovo a mais na refeição, enfim, de forma a aumentar o consumo proteico, né? Para atingirmos as metas, sem onerar tanto para o paciente, porque essa precisa ser uma das nossas preocupações, tá? Num ambiente clínico onde você tem a possibilidade, como a Lerita falou, muitas vezes o módulo de proteína nem é a melhor opção. Se eu puder oferecer um suplemento nutricionalmente completo, onde eu posso até mesmo contar aí com a presença de vitaminas e minerais, né? Bom, mais um alerta que é importante a gente comentar, para finalizar e dar espaço para as perguntas, é sobre a síndrome pós-Covid, tá? Infelizmente, isso tem sido crescente aqui no Brasil. Cerca de 55% dos pacientes cursam com doença cardiovascular, né? E um estudo que foi feito na Alemanha avaliou que 78% dos pacientes cursam com doença cardiovascular. Então, isso mostra para a gente do quanto é importante, né, essa reabilitação pós-Covid. Né? O paciente que teve a doença ser monitorado para que ele não curse com as doenças cardiovasculares, neurológicas, algumas doenças respiratórias que
ainda continuam acompanhando esse indivíduo, tá? Então, é extremamente importante a gente incentivar o paciente a continuar aí um tratamento a longo prazo. E algo que chama a atenção também hoje de toda, né, a área da saúde é o quanto muitas pessoas deixaram de fazer os seus exames periódicos nesse período. E isso eu vejo também no consultório. Você fez exames periódicos esse ano? Não fiz. Não fez check-up? Não fiz, porque eu estou com medo de ir no laboratório. Isso é comum e assim, é algo que a gente é aceitável, né? Mas é algo para ser alertado, né? Porque já espera-se, inclusive, que os casos a incidência de câncer venha a aumentar. Por quê? Porque as mulheres que fazem lá os exames periódicos anuais, principalmente, né? Não estão fazendo, tá? Então, é mais um alerta aí de incentivo à população para que venham a voltar aí a fazer os seus exames e seus cuidados de check-up. Gente, muito bom, muito rico. Muito rápido também. Também, né? Olha, só elogios, né? A Fernanda Cury, a Bianca, todo mundo adorando, elogiando, Maria da Conceição, Priscila, Gianice, a Nery, só elogios, tá? Eu acho que, assim, realmente foi espetacular, porque, assim, às vezes a gente se preocupa tanto com uma aula, né? E aí já mostra o quanto que esse compartilhar de experiências que vocês trouxeram, né? A ciência compartilhando a vivência de vocês ali. Então, muito, muito legal. Acho que sim, até aparecer aqui, porque só vem elogios, só vieram elogios. Para eu falar um pouco eu vou fazer uma pergunta que, assim, o que eu vejo também, a gente estava comentando antes de iniciar o evento aqui, e também a gente vê isso na prática, né, no consultório, no atendimento, dos pacientes, né, das pessoas falando o quanto querem, né, quanto querem não, já chegam suplementadas por conta própria de vitamina D e zinco, e eu acho que seria legal vocês comentarem um pouquinho desse tema. A gente, acho que como profissional da saúde, a gente sabe, né, que isso não é um caminho de prevenção, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa questão. Por que se fala que é prevenção e qual o risco disso, né, o que pode acarretar, o que pode até piorar a situação aí. Quem quiser. Eu começo, você começa, Priscila? Deixa eu falar, porque senão você vai ter que encerrar a live aqui, ó, eu não vou ter falado da minha vitamina D. Bom, eu vou falar da vitamina D e você fala do zinco, tá bom? Bom, no caso da vitamina D tem sido cada vez mais frequente. A gente sabe que, inclusive, alguns profissionais da saúde acabam incentivando o uso como uma maneira profilática, né, preventiva. E não é isso que os nossos órgãos de saúde recomendam, muito pelo contrário, eles desestimulam essa prática de uso de vitamina D de maneira preventiva, tá? O que é recomendado quando níveis menores do que 20 microgramas por ml, menor do que 20, suplementa. Ok. Se a pessoa for um idoso fragilizado, ou for um indivíduo com comorbidades também, com doenças pré-existentes, aí, quando estiver o ideal é que esteja entre 20 e 60, né? Menor do que isso, aliás, maior do que isso, não é recomendado a suplementação, tá? De vitamina D. Então, fica também, novamente, aí o alerta do quanto é importante, né, e do quanto é perigoso, existe uma toxicidade, caso essa suplementação seja feita sem necessidade, tá? E aí vale lembrar, né, que os estoques de vitamina D são no tecido adiposo, então, logo, existe um maior risco ainda de toxicidade para indivíduos com obesidade. Então, quanto maior o consumo, maior o risco. Então, é importante que, sim, seja monitorado e a suplementação seja feita apenas, se necessário, a partir dos exames bioquímicos. Pronto, Leni. Então, tá. Eu vou tentar resumir também. Por favor.
Então, com relação ao zinco, a gente sabe da importância do zinco no processo de resposta imunológica. Na verdade, o zinco ele é essencial para vários processos metabólicos no nosso organismo. Mas a sua essencialidade na produção e na confecção das nossas defesas do organismo, essa essencialidade a gente não pode deixar de lado. Por isso, esse modismo agora de suplementação de zinco para melhorar a resposta imunológica. Tá? Homens e mulheres precisam de muito pouco zinco por dia para sobreviver. E alimentação que contenha carnes, alimentos de origem animal, com exceção do leite, né? Mas os alimentos de origem animal de forma geral, as carnes, o ovo, leite só se for queijo amarelo, tá? Então a gente não recomenda queijo amarelo, número que é caro, né? Quanto mais zinco tem, mais é um queijo fino e mais caro. E também mais saboroso, mas também não é uma coisa que a gente come de rotina para ter como zinco de fonte, né? As leguminosas, de forma geral, aquilo que a gente conhece como castanhas, os nuts, né? Que são os frutos oleaginosos. Então, isso já traz a quantidade de zinco necessária para homens e mulheres, tá? Então, assim, como que a gente sabe se a gente está deficiente em zinco? Como a gente faz diagnóstico de deficiência de zinco? Normalmente ela é sanguínea. Então a gente pega o eritrócito ali e avalia volume do eritrócito, porque o zinco acompanha ele. Porém, o eritrócito ele tem uma meia-vida longa, né? Então a gente não consegue fazer análise cronicamente de um problema crônico. A gente só consegue fazer análise do zinco de questões agudas, tá? Da mesma forma que a gente analisa zinco, é sangue. E quando a gente fala em depósito de zinco no organismo, o sangue, ele só concentra 1% de tudo que está no organismo. E quando o zinco, ele está baixo no sangue, já significa que eu já tenho uma deficiência grande de zinco, porque ele já tirou as reservas do meu organismo ali, tá? Outra coisa extremamente importante, o nosso organismo pode eliminar até 300 miligramas de zinco por dia, porque ele não vai usar. Ele precisa lá entre 9 e 12, homens e mulheres, né? Então, o que não precisa, sai, vai embora. Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo tá sobrecarregando o teu rim ali. Então, qual é o único método hoje que a gente tem certeza para saber como que está esse zinco no organismo desse ser humano? Consumo alimentar. O que ele come? Se ele come alimentos que não têm zinco, com certeza ele vai ter aí uma deficiência de zinco. Se ele come alimentos dentro da sua rotina que tem zinco, ele consegue suprir facilmente, porque o volume é pouco. E aí a gente vai pensar, e quando que eu suplemento? Eu suplemento quando eu estiver extremamente deficiente. Quando eu vejo que a alimentação não vai ser suficiente para suprir, ou eu estou numa condição, como, por exemplo, um vegetariano restrito, um vegano, que já existem estudos que mostram que ele precisa do dobro do volume de um indivíduo não vegano, não vegetariano restrito, em termos de consumo de zinco para suprir a sua necessidade, porque ele não come aqueles alimentos que mais contém zinco, que são os carnes, né? De forma geral, os alimentos de origem animal. E aí veio essa questão de pensar de uma forma lógica. Se o zinco ele atua diretamente no sistema imunológico, então vamos tomar suplementos de zinco que eu vou ficar tinindo no sistema imunológico. Mas existe uma coisa que chama efeito rebote. Se eu tenho uma overdose de zinco, se eu tenho um consumo maior que 40 miligramas, que é o L de zinco, eu posso ter o efeito contrário. Ao invés dele suprimir o meu sistema imunológico, ele vai deprimir. Ou seja, você pode estar prejudicando o seu organismo. E aí, se você usa um suplemento de zinco, que é um polivitamínico, ele vai ter ali o teor que você precisa, por exemplo, para suprir sua necessidade diária com a alimentação. Então, não é um volume tão alto. Mas se você compra um suplemento específico de zinco, ele já vai estar próximo da UL. Então, talvez se você comer zinco o suficiente, você vai estar se intoxicando de zinco e não suplementando. Então, não vai ser benefício, né? Então, vai ser prejuízo
nesse sentido. Então, o profissional habilitado aí para avaliar a questão de consumo alimentar, o único que existe é o nutricionista. Pelo menos isso. Então, é um recurso que nós, como profissionais, precisamos utilizar. E essa consciência a gente precisa ter. Por quê? Com essa história do Covid, a gente já tem a declaração da Sociedade Brasileira de Infectologia e de Imunologia, das sociedades internacionais de imunologia, dizendo que não adianta suplementar zinco para o Covid. Nem vitamina D. Nem vitamina D. Ou seja, não é para suplementar. Não vai prevenir ter Covid ou não. Mas não vai. Então, o que vai são vários fatores, né, que relativos à questão interna e externa do indivíduo, que muitas coisas a gente ainda não sabe, mas a suplementação de zinco e de vitamina D, não. Isso é muito importante, né, que a gente fale porque assim, tá uma onda, e como é uma vitamina, as pessoas têm a ideia de que é vitamina, não vai fazer mal, né? Então, eu acho que o que vocês colocaram, né, a facilidade de 2 nutrientes, assim, facilidade de toxicidade e de que isso, né, é tóxico, deixa o rim, vai eliminar o que eu não preciso, eu escuto muito isso, né? Mas eu acho super importante isso, e não só o rim, tudo bem, o rim vai eliminar, mas o fato de trabalhar contrário, né? Então, assim, de trazer, de deprimir o sistema imune, né? Então, quanto isso, a gente escuta muito isso nas questões, né? Vou usar um antioxidante, né? Mas o quanto o antioxidante ele pode ser pró-oxidante, realmente. Exatamente. Então, e como a gente avalia isso, né? Tá fazendo bem ou não tá, né? Ele está sendo pró-oxidante, ele está deprimindo o sistema imune? Como que a gente avalia isso numa semana de suplementação? Então, acho que o método, né? Consumo alimentar foi bárbaro aí, né? Da gente a nossa prática, né? O que a gente aprende, né? E isso, Legal. Viviane, é tão grave que, assim, as próprias sociedades médicas, quando eu falo de imunologia, de infectologia, eu estou falando de sociedade médica, eu não estou falando de nutrição, É Sociedade Médica Nacional e Internacional. A própria sociedade médica, a gente sabe que, como nutricionistas, nós podemos prescrever o limite máximo de um suplemento para o nosso paciente, é a UL, das DRIs, né? Mas nem o médico, nem a recomendação para suplementação de zinco para o médico, ela pode ser maior que a UL de zinco. Para você ver como a coisa é grave. Não pode passar de 40 miligramas. Então, imagina o nutricionista aí fazendo graça, prescrevendo mais que isso. Meu Deus do céu, dá medo. Não façam, colegas. Não façam, amigas. Usem aquilo que a gente tem como recurso base. Alimento. Alimento. Chegaram algumas. A Vera Salvo dando parabéns para vocês, excelentes explicações e didáticas. Tem uma pergunta aqui, nosso tempo aqui está curtinho, mas calma aí, eu só vou falar o da Karina primeiro, que falou muito bem as explicações para vitamina D e zinco, tá? E falando exatamente, né, da prescrição descontrolada e sem evidência, tá? E aí, só para a gente colocar aqui, tem a pergunta também. Acho que deve ser a Fran, é NutriFran, qual o nível de deficiência para recomendação de suplementação para gestante? Acho que ao invés de a gente falar nível de, né, falar valores, talvez então abordar um pouquinho aí, né, no caso da gestante com Covid, se tem alguma mudança na suplementação, eu acho que esse poderia ser um caminho aí. Então, na verdade, a gente usa as DRIs, é o nosso norte, tá? E aí, mais uma vez, de repente não utilizar a UL, nunca usar a UL. Por quê? Porque a gente vai expor ela a um risco de toxicidade. Então, sempre tentar usar a RDA como um parâmetro ali para suplementação, para dar para ela a chance de ter essa diferença, né, até chegar na UL através da alimentação. E isso é importante. Avaliar o consumo alimentar dessa gestante, a exposição solar dessa gestante, para saber também se ela tem a chance de sintetizar essa vitamina D, se teve já deficiência de vitamina D antes da gestação, se alguma vez ela já suplementou, isso é importante saber também. E conhecendo tudo isso e tendo os parâmetros bioquímicos dela,
que também estão dentro da mesma recomendação, acima de 20 microgramas por ml, então a gente vai somente suplementar essa gestante caso ela tenha um nível menor do que 20, tá? E é muito importante o trabalho do nutricionista junto com o obstetra, porque o obstetra também prescreve vitaminas e minerais. Exato, é o que eu ia comentar. Normalmente eles já suplementam. E eu já tive situações onde eu esperei a opinião do médico e ele esperou a minha. Olha que bacana. Aí ele deixou eu suplementar. Ele falou, não, deixa que vitaminas ela suplementa. E aí a paciente usou a suplementação de acordo com o que eu julguei necessário naquele momento. Então, ter esse contato também pode ser interessante, tá? Mas exames bioquímicos e consumo alimentar vai ser o que a gente vai utilizar para poder definir a melhor suplementação. Perfeito, né? E acho que esse trabalho, né? Vocês trouxeram, né, dentro do ambiente hospitalar, a importância da equipe, mas parece que a gente só precisa de equipe no ambiente hospitalar, dentro da UTI ali. Mas não, a gente precisa dessa equipe, né? Fora do consultório. Aí eu escuto, mas eu não vou falar com o médico não fala comigo. Não, fala, ou, né? Eu acho que cara de pau, Vivi. Não, mas precisa, né? Eu falo, se ele não quiser me responder, tudo bem, paciência, mas eu preciso desse contato. E de gestante, uma das coisas que eu atendo muito gestante também, e ela já vem hoje com suplementos que já tem dentro ali o DHA, e aí o nutricionista quer prescrever mais, né? Então, pergunte, e nem sempre adianta perguntar para o paciente, você já faz uso do DHA? Ela vai falar, não. Às vezes ela nem sabe o que é isso, está lá dentro do suplemento, né? Então, assim, acho que essa conversa é muito, muito importante, porque eu sempre falo, né? O paciente não fala, às vezes, que está utilizando uma vitamina, que ele acha que o negócio... Qual a diferença vai fazer? É a mesma coisa quando a gente pede um registro alimentar, né, para uma pessoa que busca emagrecimento, e eu brinco que eles colocam tudo que eles comeram, mas só não coloca salada. Mas precisava? Você quer saber quanto que eu como de salada, né? Porque na cabeça não tem caloria, não precisa. Então, a gente precisa buscar essas informações, né? A gente precisa de uma boa anamnese. E vocês trouxeram aqui a importância de tudo isso. Gente, E esse negócio, Vivi, da salada, uma coisa que me irrita é quando eu vejo orientação de dieta para paciente que coloca assim, folhas livres. Não tem porção. Coma o quanto você quiser. Rumine. Só falta escrever assim, rumine. Por quê? Porque assim, pode não ter tanta caloria, mas tem fibra. Né? E a gente tem um teor de fibra. A fibra em excesso traz malefícios de absorção de nutrientes também. Silvia Cosolino ia dar uma aula para a gente disso aqui. Então, tudo tem que ter quantidade, tem que ter dose, equilíbrio, né? Tem que ter tempo, posologia, tempo de uso. Não é nada, nem água livre. Toma água à vontade, não é também livre. Não, e é interessante, né? Porque se o profissional traz esse raciocínio, como que o paciente vai pensar diferente, né? Então, né? Por isso que ele falou para você. Mas salada você precisa saber? Ué, ele aprendeu isso. Não tem nada de caloria na salada. A gente não avalia só caloria, não é? Exato. Meninas, olha, continuam aqui os elogios. E, assim, eu não tenho palavras, né, para agradecer. Acho que foi um diálogo aqui extremamente rico, muito gostoso, muito leve, né? Então, trazendo muita informação aí nessas entrelinhas aí, né? Nesse bate-papo. E orgulho, alegria de ter vocês aqui com a gente na equipe, trazendo tudo isso. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada. Essa gravação fica aí no YouTube também, né? Espera um pouquinho que vai ficar lá, depois conseguem assistir novamente. E deixo para vocês agora fecharem o nosso bate-papo. Podem falar aí, o pessoal pode escrever que eu recebo aqui e repasso também. Tá bom. Nossa, é um prazer, né? A gente falar da nossa rotina e, assim, de uma coisa tão recente e poder mostrar nisso as mudanças, né? O quanto a ciência evolui em tão pouco tempo, né? A gente tem hoje um problema de saúde pública, a gente tem uma pandemia que a gente não imaginava que pudesse acontecer
E dentro desse processo, quanto aprendizado a gente teve, e em menos de um ano, quanto esse aprendizado mudou a nossa rotina de vida, a nossa rotina de trabalho, o que a gente faz na prática profissional. Então, eu acho que hoje essa live ela também é um alerta, né? É um alerta da gente se manter atualizado com conhecimento científico, de criar protocolos específicos, de trabalhar de forma multiprofissional, traz resultados extremamente engrandecedores, não para só a gente como profissional, mas principalmente para o objetivo principal do tratamento, que é a qualidade de vida do nosso paciente, né? Então, eu acho que hoje a live ela trouxe aí essa possibilidade não só do conhecimento, né, mas também do entendimento de como o processo funciona, né, do nosso trabalho, mas o quanto a gente também tem que elaborar esse processo, dinamizar e modernizar ele, né, e o quanto a gente tem que ser resiliente. Sim. Verdade. Que não dá para o profissional da saúde, acho que de nenhuma área, tem que ser resiliente, senão não sobrevive. Não aguenta. Não aguenta. Bom, eu vou agradecer mais uma vez o convite aí, dizer que é um prazer sempre estar com vocês, estar com a Lenita, né, Lenita, que a gente tem aí já uma dobradinha, né, de atuação, e ela é a minha mentora, como eu falei, nessa área de internação, e tenho certeza que quando ela precisa saber alguma coisa de atendimento clínico, ela precisa. Então, a gente troca bastante figurinha nesse sentido, né? Temos aí esse privilégio também. E agradecer ao Racine pela oportunidade e o convite mais uma vez, Vivi, dizer que estamos aí sempre à disposição e dizer para os colegas também da área, os nutricionistas, continuem se atualizando sempre e sempre buscando fontes seguras de informação, como a Lenita falou no início. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada para quem participou. Desculpa, eu fico compartilhando porque vem no outro, né? Essa tecnologia, a gente olha aqui, então, né, para ver as mensagens. Mas muito obrigada e boa noite para todo mundo. Bom descanso, se cuidem. Tchau.